Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Literatura sul-coreana, vocês já leram? Eu nunca tinha lido, primeira vez. Já tinha tido contato com o cinema sul-coreano, que eu adoro particularmente, né? Um dos mais famosos que chegou pra gente foi o Parasita. Mergulhei profundamente no cinema do Bong Joon-ho. Enfim, mas eu nunca tinha lido nada da literatura coreana. Cheguei a essa autora aqui num encontro que teve da Companhia das Letras e me recomendaram muito esse livro, então foi um dos meus escolhidos. Coelho Maldito, de uma escritora chamada Bora Chung. Esse é o primeiro livro dela publicado no Brasil e são 10 contos super perturbadores que vão escancarar pra gente o quanto o caráter da nossa natureza gananciosa é destrutiva. Então a gente vai se deparar aqui com muito conto desgraçado mesmo, sabe? Já tô avisando porque tem gente que não gosta de histórias que sejam feias, grotescas, enfim. Então, se você não gosta, talvez esse livro não seja pra você, mas eu vou dizer pra você dar uma oportunidade pra essa literatura aqui. Esse livro aqui foi lançado em 2017 na Coreia, depois em 2022 ele foi lançado nos Estados Unidos, quando ele foi finalista do Prêmio Internacional Booker Prize, que é um prêmio bastante importante. Aqui a gente vai ter então 10 contos que navegam por vários gêneros. A gente vai encontrar aqui contos que navegam pelo terror, pelo contos de fadas, pela fábula, pela ficção científica. E pelo que eu estava lendo da autora, esses contos aqui desse livro foram escritos entre 1998 e 2016. Então, a gente tem um período bastante grande em que ela escreveu esses contos, mas para mim eles são bastante coerentes aqui dentro dessa obra, desse livrão aqui. E eu fiquei extremamente viciada na leitura. Até aqui na quarta capa tá dizendo impossível parar de ler, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu li em 2 dias, porque eu realmente ficava muito entusiasmada com as histórias. E é lógico, né, que dentro de um livro de contos, sempre tem aqueles que a gente gosta mais, outros que a gente não gosta tanto. Nesse livro aqui, eu gosto de todos os contos. E é claro que eu tenho os meus preferidos, mas eu gostei imensamente de todos eles. E aí eu quero contar um pouquinho do que se tratam essas histórias, para vocês entenderem por que eu fiquei tão impactada e tão viciada nessa leitura. E espero que vocês se entusiasmem e leiam esse livro com tanto fervor quanto eu li. Para começar, nenhuma história desse livro aqui tem um final feliz. Todos os personagens que são apresentados pra gente, eles têm alguma espécie de maldição e eles são condenados a essa maldição e eles não tem nenhuma espécie de redenção. Então não tem nenhum conto aqui que tenham personagens que são exemplos de caráter, de personalidade. São todos personagens que têm alguma falha e dificilmente alguma coisa vai acabar bem pra eles. Esses personagens todos apresentam um nível de humanidade bastante grande, mesmo indo por esses caminhos que são mais da fábula, do conto de fada, da ficção científica. Tem muita humanidade. É possível você imaginar pessoas que você conhece que talvez tivessem atitudes parecidas com um desses personagens. E as histórias são bastante surpreendentes, sabe? Você tá lendo, indo numa toada ali, e de repente ela te dá uma rasteira e o negócio muda de figura. Sempre acontecem muitas viradas dentro de uma história. E os contos são curtos, então ela consegue, numa narrativa bastante curta, trazer muitas reviravoltas, e é bastante surpreendente o tempo todo. Eu fiquei realmente encantada. Eu peguei uma fala dela numa entrevista da Folha de São Paulo que diz assim: queria que todas as coisas horríveis e injustas do mundo não acontecessem e que pessoas inocentes não tivessem que sofrer. Não posso mudar a realidade, mas pelo menos nas minhas histórias posso matar pessoas más e me divertir durante o processo. Eu achei fabuloso, porque de verdade todas as soluções que ela encontra para as histórias dela são absurdas. Você fala assim, mano, o que tá acontecendo aqui, sabe? Que loucura! E eu fiquei muito entusiasmada com essas histórias porque elas são muito cinematográficas, sabe? Eu já comecei a imaginar curtas, uma série da Netflix do Coelho Maldito, enfim, porque são histórias que são muito interessantes
pra gente ver na telinha, sabe? Na telona, enfim. Eu queria falar de 2 contos que eu gostei demais. Embora, como eu tenha dito pra vocês, eu gostei muito de todos os contos. Uns mais, outros menos. Eu gosto mais os que são de terror, do grotesco, né, dessa coisa do terror psicológico, porque tem algumas que são mais ligadas a uma coisa mais folclórica, a um conto de fadas, que eu gosto também pra caramba, mas eu gostei particularmente de 2 contos, que são os que eu quero falar resumidamente, só pra deixar vocês com uma pontinha de curiosidade. É claro que eu vou falar sem spoilers. Apesar de todas as soluções mirabolantes que ela dá pras histórias dela, sempre você vai fazer um questionamento que tem a ver com alguma questão social, sabe? Então ela vai criticar muito o sistema capitalista, ela critica a questão do patriarcado, ela faz críticas à questão da religiosidade, da fé, até que ponto que a gente é capaz de ir pelo poder, e é principalmente, acho que a maioria deles tem muito a ver com a questão do capital mesmo, sabe? Do quanto a ganância do ser humano é altamente destrutiva, né? O quanto que a gente pode destruir a vida do próximo por conta de questão de dinheiro, de poder, de vingança, né? O quanto que a gente não tem nenhum apreço, assim. Gente, tem uma história. Vou falar das histórias, tá confuso, mas é porque quando eu fico empolgada, vocês sabem como eu sou, né? Tem uma história que um cara, ele começa a torturar um bicho por conta de dinheiro, sabe? E aí, como se não bastasse, ele depois transfere essa tortura pros próprios filhos e eu não vou falar porque que ele tortura, mas tem a ver com dinheiro e você fica assim, mano, é muito surreal essa história, mas eu não duvido nada que isso acontecesse, que isso aconteça, sabe, por aí, de alguma outra forma, mas com os mesmos fins, sabe, com os mesmos objetivos, é surreal. Bom, tem 2 histórias, como eu disse, né, que me deixaram assim de boca aberta e que uma delas eu até queria escrever um roteiro inspirado nela, porque eu achei realmente fantástica, que tem a ver com uma cabeça. O conto chama-se A Cabeça, que é a história de uma mulher que ela tá um dia lá na casa dela, no banheiro, fazendo as suas coisinhas íntimas, né, suas necessidades, tá no vaso sanitário e de repente uma cabeça aparece no vaso sanitário. E aí essa cabeça começa a assombrar ela durante uma vida inteira. E essa cabeça, ela se alimenta, né? Ela vai se no começo da história ela é apenas uma cabeça. E ela fala que ela precisa de ajuda dessa mulher, porque ela ainda é só uma cabeça e ela precisa se constituir como um corpo humano total. Então ela pede para que essa mulher continue a alimentando, né, com seus excrementos. E aí a história dá muito nojo. Assim, eu fiquei com bastante nojo, assim, bastante incomodada, mas é tão absurda a história. E a reviravolta que tem é muito foda. Porque vai ter uma crítica em relação à questão da juventude, da beleza, da mulher, né? O quanto que a gente... O que a gente vale, né? A gente, mulheres, principalmente, na sociedade, depois que a gente envelhece, sabe? A gente não vale nada, a gente é descartado, a gente é jogado numa descarga, né, numa privada, enfim. Tem um plot que vai fazer a gente pensar, né, contribui pro debate em relação a essa questão toda da beleza da mulher. E tem um outro conto que chama Menorreia, que também tem a ver com a questão da mulher, e ela trabalha a metáfora de uma maneira tão maravilhosa nesse conto, que eu falei assim, putz, muito bem sacado, e ela vai pro lugar do horror, do grotesco nesse conto, que é a história de uma mulher que ela tem um problema no ovário, né, e tal, aí ela começa a menstruar, e aí ela menstrua sem parar incessantemente, ela tem que ir ao médico, e a ginecologista, acho que na verdade é um homem, o ginecologista, ele recomenda pra ela que ela tome uma pílula anticoncepcional por um determinado tempo, depois pare, depois se voltar ao sangramento que ela faz, repita o processo, e aí ela começa a repetir esse processo, só que ela nunca se cura, então ela não para de tomar essa pílula anticoncepcional, e aí chega um dia que ela começa a passar muito mal, ela vai ao médico e ela descobre que ela tá grávida. Só que a médica dá uma resposta absurda pra ela, falando que ela engravidou pelo fato de ter tomado muita pílula anticoncepcional. E tem mais. Ela diz, olha, você precisa agora encontrar um pai pra essa criança
porque senão esse seu bebê vai nascer com sérios problemas. Então, o mirabolante da história é que ela engravida da pílula anticoncepcional sem ter tido o ato sexual em si, sem ter feito uma inseminação nem nada. E agora ela precisa de um pai para essa criança, para que esse bebê não nasça com problemas, né? E aí tem todo o desenrolar que é absurdo, e a gente vai discutir aqui toda essa metáfora, né? Que ela coloca como uma metáfora aqui do quanto a mulher, né? Ela tem essa responsabilidade de parir esse bebê, que ela não tem a possibilidade de repente, abortar, tirar, ter uma outra escolha. E como se não bastasse, precisa de um pai, porque se não tiver o pai, a criança vai nascer defeituosa. E é aquela história, né? Quantas e quantas e quantas mulheres não têm filho, que não tem pai, e o quanto que isso acaba se tornando disfuncional, essas famílias todas sem esses pais, e o quanto que isso é uma pressão para a mulher, e o quanto que os homens não aceitam incluir nos seus afetos, de repente, uma mulher que está grávida de um outro homem, no caso da história de um ser que nem existe, né, que é da pílula anticoncepcional, enfim. Ela vai trazer essas discussões sociais, então isso é muito, muito, muito bacana nesse livro, porque não é só uma história que é grotesca, que é não realista, que é fantasiosa, pelo simples fato de ser fantasiosa. Ela traz questões que são contundentes socialmente, sabe? Por isso que eu acho que esse livro aqui é muito, muito, muito especial. E eu acho que essa mulher aqui é bem desgraçada da cabeça, sabe? Eu acho que pra escrever essas histórias... Quer dizer, acho que ela não é desgraçada da cabeça. Eu acho que é a gente que tá desgraçado da cabeça mesmo, de viver nesse mundo totalmente esquisito. E aí ela pegou o melhor, entre aspas, né? O pior do nosso mundo e trouxe pra essas histórias aqui. Enfim, gente, eu recomendo demais a leitura. Esse livro aqui foi lançado pelo selo da Companhia das Letras Alfaguara. Vou deixar aqui na descrição o link, caso vocês queiram adquirir esse livro através do meu link, porque eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso. Peço para que você considere a possibilidade de apoiar o canal no Apoia-se ou aqui no YouTube mesmo no Valeu Demais. Acompanhe meu podcast Segredos de Liquidificador, me acompanhe nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!